Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente, estamos aqui na nossa primeira aula, né? Então vamos nos desejar um bom semestre, né? Vamos falar nesse semestre sobre fatos jurídicos, né? Isto é a continuação da parte geral do Código Civil, né? Nós, no semestre passado, vocês viram a primeira parte, o primeiro pedaço da parte geral do Código Civil, que tratou de quê? Tratou de pessoas e bens. Um pouquinho antes vocês viram a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Mas depois, quando vocês entraram mesmo de sola no estudo do Código Civil, vocês começaram pela sua parte geral, né? E na parte geral, vocês estudaram primeiro as pessoas e depois vocês estudaram bens, né? Isso não é aleatório, tá, gente? Se vocês pegarem aqui, vocês olharem aqui, o que o Código Civil faz é meio que reproduzir, né, os aspectos necessários para a compreensão de uma relação jurídica, né? Que aspectos são esses? O nosso Código Civil, na parte geral, ele começa regulando o quê? As pessoas. E o que são as pessoas? Elas são os sujeitos das relações jurídicas, né? Mas depois que elas estudam as pessoas, depois que ele estuda as pessoas, o nosso Código Civil, e disciplina as pessoas, ele começa a falar dos bens. E o que são os bens? Os bens são objeto das relações jurídicas, tá certo? Mas existe algo que cria, modifica ou põe fim a relações jurídicas. E o que é isso que cria, modifica ou põe fim a relações jurídicas? O que cria, modifica ou põe fim às relações jurídicas são os fatos jurídicos. São os fatos jurídicos. Os fatos jurídicos, eles criam, modificam ou põem fim a relações jurídicas. E aí vocês também vão ver assim, criam, modificam ou extinguem direitos, né? Direito e relação jurídica, eles são a mesma coisa? Não. Mas vejam que nas relações jurídicas existem direitos e deveres entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então, quando você cria, modifica ou extingue a relação jurídica, você termina também por criar, modificar ou extinguir direitos, tá? A gente vai falar sobre isso nessa mesma aula, tá? Mas então o nosso Código Civil ele foi muito racional. Existem códigos civis mundo afora que não trazem parte geral. Eu acho que isso deixa a coisa um pouco fora de sistematização adequada, né? Assim, eu acho que a referência à parte geral, tratando de pessoas, bens e fatos jurídicos, ele é imprescindível para que você possa normatizar uma relação jurídica. E por que falar disso na parte geral? Porque, gente, seja obrigações que vocês vão estudar no próximo semestre, seja contratos, seja em direito das coisas, família, sucessões, em qualquer ramo você vai ter relações jurídicas. Então é importante que os aspectos comuns, os aspectos básicos dessas relações jurídicas, eles sejam tratados na parte geral do Código Civil, que servirá de referência para todos os outros livros. Então eu acho que andou muito bem o nosso legislador ao desenhar esta sistematização para o nosso Código Civil. Pessoas, elas explicam os sujeitos das relações jurídicas. Bens explicam os objetos e normatizam os objetos das relações jurídicas. Fatos jurídicos. Os fatos jurídicos, eles nos ensinarão e normatizarão tudo aquilo que é capaz de criar, modificar ou pôr fim a relações jurídicas. Daí vocês têm o desenho da nossa parte geral do nosso glorioso Código Civil. Tá certo, gente? Então, dito isto, vamos ao que interessa, né? Desejado um bom semestre para todos, né? Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre
vamos pegar o nosso primeiro roteiro, que é um roteiro chamado Fatos Jurídicos, e vamos começar o seu estudo, né? E no nosso roteiro, a primeira frase que está dita é o quê? O direito se origina de um fato, ex facto ius oritur, né? Então, do fato, o direito nasce, né? Isto é verdade, gente. Vocês estudaram muito isso também em Introdução ao Direito, né? Se eu tiver apenas normas, por exemplo, vejam só, ainda que eu tenha um Código Penal, o Código Penal ele diz que é crime matar alguém. Matar alguém, pena, pra lá. Se a gente chegar a um estágio civilizatório tal que não existam mais homicídios, sei lá, daqui a 500 anos, né? Não existem mais homicídios, tá certo? Mas está lá, aquela norma ela vai estar lá. Né? Ela vai estar lá de maneira abstrata, ela vai estar lá dizendo, ó, se matar alguém continua errado, e vai continuar errado sempre. Só que aquela norma nunca vai se aplicar. Por quê? Porque o direito do Estado, quer dizer, esse direito aqui, esse dever que eu digo do Estado punir quem matou alguém, nunca vai nascer. Né? Uma pretensão a ressarcimento, a uma indenização de uma família que teve um ente querido ceifado por um ato bárbaro de homicídio, nunca vai existir se ninguém matar ninguém. Entendem? Então, para além das normas escritas que são colocadas de maneira genérica e abstrata, regulando a sociedade, lembrando que se pode ou não fazer, né, nós temos aqui o mundo real, que acontece cá embaixo. A norma está aqui em cima, cá embaixo tem o mundo real. E esse mundo real é essa sucessão de fatos que vai fazendo nascer os direitos que estão no mundo, que são os direitos que estão previstos abstratamente, que eles possam ter os seus reflexos no mundo real. Entendem? Então, o direito se origina de um fato. Ele está previsto lá na norma, mas o exercício desse direito vai demandar a ocorrência de um fato. E o que é fato, minha gente? Perdão. Gente, fato é tudo aquilo que modifica a realidade exterior. Né? E eu costumo dar sempre esse exemplo, né, na primeira aula que eu falo de fato jurídico. Pensem vocês numa folha de uma árvore viva, uma folha verde de uma árvore viva no meio da floresta amazônica. Esta folha caiu pelo vento. Então, um animal na copa da árvore, ele arrancou aquela folha e aquela folha caiu. Isso é um fato? Claro que é um fato. Né? Isso modificou a realidade exterior. A árvore, aquela folha estava presa à árvore. Depois ela caiu. Perguntado, ok, entendi, professor, isso é um fato. Mas isto é um fato com relevância jurídica? Cair uma folha de uma árvore viva no meio da floresta amazônica. A árvore está lá ainda. Isto é um fato que tem relevância para o direito, professor? Claro que não. Claro que não. Então, a gente vai construir esse nosso conhecimento degrau por degrau. Então, gente, aí há uma primeira conclusão, e essa conclusão ela chega a ser óbvia. E me perdoem por enfatizar tanto essas coisas óbvias assim. É porque, gente, às vezes o óbvio tem que ser dito. Né? O óbvio tem que ser dito porque o óbvio é a base sobre a qual nós vamos construir todo o nosso conhecimento. Então a primeira obviedade que eu trago para vocês é que existem fatos, que são fatos, tudo aquilo que altera a realidade exterior, mas existem fatos que interessam ao direito e existem fatos que não interessam ao direito. E vamos avançar no nosso exemplo. O primeiro fato que eu dei foi um fato que não interessa ao mundo do direito, né? Que é cair uma folha de uma árvore viva no meio da floresta amazônica. Isso não interessa ao mundo. Mas vamos lá. Esta folha caiu e isto não teve nenhum impacto no mundo do direito. Ok, isso vocês entenderam. Agora pensem vocês no seguinte exemplo. Uma tempestade, cai um raio e vem uma ventania, cai um raio numa árvore, este galho dessa árvore se parte e cai este galho pesado em cima de um carro, destruindo este carro. Tá certo? Isso tem alguma relevância jurídica? Tem. Por quê? Porque se o carro sofreu perda total, o sujeito vai comunicar isso, por exemplo, ao Detran, para dizer, olha, eu preciso dar baixa nesse carro, porque eu não vou mais pagar IPVA de um carro que sofreu perda total.
Se o carro estiver seguro, isso vai desencadear uma série de discussões com a seguradora para saber se a apólice cobre esse tipo de evento natural ou não. Percebem? Então vejam, dois acontecimentos na natureza. A queda de uma folha, de uma árvore viva no meio da floresta amazônica que não tem nenhuma relevância no mundo jurídico. E a queda de um raio num galho de uma árvore que despencou sobre um carro. Isso tem muita relevância no mundo do direito. Podemos avançar com outros exemplos. Vamos lá. Chego eu um dia em sala de aula, de péssimo humor, né? E aí eu não cumprimento nenhum aluno, né? Não sou mal educado, não ofendo ninguém, né? Perdão, não sou mal educado a ponto de ofender ninguém, mas sou seco, né? Mal-humorado, né? Não brinco, dou só a aula e saio de sala sem sequer ter desejado um bom dia para a turma, né? Vejam, isto é um fato? Isto é um fato. Mas isto é um fato que tem alguma relevância para o mundo do direito? Não. Não ofendi ninguém, não lesei direito de ninguém, cumpri a carga horária, dei o conteúdo, pronto. Agora, certamente ao final da aula, a turma vai se pensar, nossa, que sujeito antipático, né? Esse sujeito aqui, ele não sequer se deu ao trabalho de desejar um bom dia para a turma, né? Isso é errado, não é isso que se espera, né? De um professor, né? Um pouco mais de simpatia vai bem. Ok, mas isto é um fato do mundo dos fatos. Isso não impacta o mundo do direito. Agora, querem ver impactar? Esse mesmo professor, ele chega de péssimo humor em sala, um aluno levanta a mão para fazer uma pergunta, e este professor que já está sem paciência, ele, né, no caso do nosso exemplo, ele ofende desmesuradamente este aluno, né? De forma irracional, ele xinga, ele ofende, ele expõe esse aluno a um vexame enorme, né, diante da turma, né? Gente, isso é um fato? Isso alterou a realidade exterior? Sim. Agora, este fato tem alguma relevância para o mundo do direito? Tem. E esta relevância, gente, ela pode inclusive redundar em ação indenizatória, né? Então vocês conseguem enxergar, dentro dos nossos aspectos mais óbvios, que nós temos fatos, tudo aquilo que altera o mundo exterior. E que estes fatos, eles podem ter relevância jurídica ou não, tá? Quando eles não têm relevância jurídica, Pontes de Miranda diz que eles são apenas fatos do mundo dos fatos. Agora, quando eles são dotados de relevância jurídica, eles passam a ser chamados de quê, minha gente? Qual o nome da nossa matéria, da nossa disciplina? Eles passam a ser chamados de fatos jurídicos. Eles passam a ser chamados de fatos jurídicos. Tá certo? Então eles passam a ter relevância para o nosso mundo do direito. Tá? Bom, e aqui seguindo então o nosso roteiro, vejam que interessante. Existem os fatos do mundo dos fatos, tá? E os fatos do mundo do direito. Tá? Então, isso aqui nós tratamos desse aspecto já. Quando a gente fala de fato do mundo do direito, são os fatos jurídicos, são os fatos que têm relevância jurídica. E o que é que atribui relevância a um fato? Gente, é a chance, é o poder que esse fato tem de criar, modificar ou pôr fim a relações jurídicas. Tudo aquilo que cria, modifica ou põe fim a relações jurídicas, ele é dotado de relevância jurídica e, portanto, ele é chamado de fato jurídico. Ok? Então, qual é o conceito de fato jurídico? Aqui, ó, no nosso roteiro. Fatos jurídicos são os acontecimentos em virtude dos quais começam, se modificam ou se extinguem as relações jurídicas. Ok, gente? Seus dois elementos constitutivos são a eventualidade e o preceito legal. O que é isso, gente? A eventualidade significa que um evento aconteceu, certo? Então, algo modificou a realidade exterior. Então, eu só posso falar em fato, né, jurídico se eu entender que
algo alterou a realidade exterior. Mas basta um evento para ser um fato jurídico? Não. Nós temos que ter um preceito legal a disciplinar este evento. É mais ou menos o que o Pontes de Miranda chama de juridicização, que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de introdução a direito com outro nome, subsunção, né? Vamos lá. Vamos aqui fazer aqui um desenho. O Pontes de Miranda, ele diz assim, ó, tem aqui a norma. Tá? A norma ela está pairando sobre tudo, ela está aqui em cima. Tá? E este é o mundo real. Tá? Mas a norma, ela faz o seguinte, ó, antes de mostrar o mundo real. A norma, ela disciplina eventos de forma abstrata. Ela fala assim, olha, matar alguém, né, consequência tal. Ela faz isso, a norma. E aí, chega uma pessoa e mata outra. Ela preenche aquele molde. Vejam, a norma ela traz como se fosse um molde, né, vazio, né, matar alguém. Aí chega alguém no mundo real, mata alguém. Tá? Aí o que é que aquele molde que estava vazio, o que é que acontece com aquele molde que estava vazio? Ele se completa, ele se preenche com um fato que aconteceu no mundo dos fatos. Então, aí o Pontes de Miranda, então vamos voltar aqui. O Pontes de Miranda ele diz que a norma ela cria o que nós chamamos de suportes fáticos. São esses moldes vazios. Um suporte fático. Matar alguém. Alguém morreu na rua? Não. Então o suporte fático está vazio. Mas aí veio o João e matou o Pedro. O que é que aconteceu com o suporte fático? Ele se completou. Aí quando um suporte fático ele se completa no mundo real, a norma incide sobre os fatos, juridicizando esse fato e transformando esse fato num fato jurídico. Entenderam isso? A juridicização é a incidência da norma a fatos que completaram seu suporte fático, juridicizando-os. Tá? Então, aqui. Isto é a juridicização. E por que isso é importante para fatos jurídicos? Porque, gente, fato jurídico ele vem dessa comunhão entre evento e norma. Quando os eventos que estão previstos abstratamente pela norma, eles acontecem no mundo real, esses fatos que poderiam ser apenas fato do mundo dos fatos, eles são juridicizados e se transformam em fatos jurídicos. Então vejam, voltando ao exemplo, o professor chega mal-humorado em sala e não cumprimenta ninguém, mas dá sua aula e também não ofende ninguém. Isso é um fato do mundo dos fatos e fica lá. Agora, quando este professor ele entra em sala, um aluno levanta a mão e ele esculacha esse aluno, aquilo que era para ser apenas um fato do mundo dos fatos, aquilo é juridicizado, porque o artigo 186 do Código Civil, ele diz o que é um ato ilícito. Então ali, esta conduta do professor, ela se enquadra perfeitamente no artigo 186 do Código Civil e ela é juridicizada. Né? Juridicizada até para o mal, né? Que pena que esse professor fez isso, mas essa conduta é juridicizada. E aquilo que era apenas um fato do mundo dos fatos, quando ele ofende e se enquadra perfeitamente no artigo 186 do Código Civil, aquilo é juridicizado. E aquilo vai trazer consequências jurídicas. Tá? E quais são essas consequências jurídicas? Aquilo cria, modifica ou extingue relações jurídicas entre as partes. E vai criar uma relação jurídica, sim, entre o professor e o aluno ofendido. O aluno ofendido, ele vai ser agora pretensor de uma reparação civil, porque ele foi humilhado diante da turma. Tá certo, gente? Então isto é um fato jurídico. Tá? Ok? Entenderam isso? Então nós tínhamos apenas a norma lá no artigo 186 de maneira abstrata, né, dizendo que você, sei lá, praticar uma conduta que lese direito alheio de forma contrária à lei é um ato ilícito. Né? E no mundo real eu fiz isso. Pronto, a norma incidiu sobre aquele fato, juridicizando-o, transformando num fato jurídico. Tá certo, gente? Agora, olha só. Quando é importante que eu, como aluno de direito, né, ou operador do direito, né,
eu seja capaz de identificar quando acontece um fato jurídico. Né? É importante que eu consiga identificar quando acontece um fato jurídico. É por isso que todos os livros, no primeiro capítulo de fatos jurídicos, eles falam sobre nascimento, modificação e extinção de direitos. Por quê? Porque se um direito nasceu, se um direito se modificou, ou se um direito foi extinto, é porque algo modificou, algo criou ou algo extinguiu esse direito. E o que é esse algo? Esse algo é o fato jurídico. Tá? Bom, então, gente, a gente vai estudar o nascimento, a modificação e a extinção de direitos a partir de agora, como todos os livros fazem. Para quê? Qual o objetivo disso? Dotar o aluno de ferramentas para que ele possa identificar quando aconteceu um fato jurídico. Porque se ele olhar para o mundo real e falar, opa, percebi que um direito nasceu entre aqueles dois, pode voltar um pouquinho, que na origem você vai identificar um fato jurídico. Então, opa, o Rogério está vinculado ao João em relação a determinadas obrigações. Por quê? Ah, porque o Rogério fez um contrato. Ah, então esse contrato é um fato, mas não é apenas um fato do mundo dos fatos. Ele é um fato do mundo do direito, porque ele fez nascer direitos entre João e Rogério. Tá? A morte, né? Eu tinha, vamos lá, o sujeito ele tinha um usufruto vitalício sobre um bem. Morreu, acabou o usufruto. Mas fala assim, ué, mas então para que aquele usufruto, para que aquele direito tenha sido extinto, algo aconteceu. O que é que aconteceu? A morte. Ué, então a morte, ela alterou a realidade exterior. Ela é um fato? Sim. Ela é um fato apenas do mundo dos fatos? Não. Por que não? Porque ela trouxe uma consequência. Que consequência foi essa? Ela pôs fim ao direito de usufruto vitalício. Ok, gente? Então, eu vou bater o olho nesses fenômenos, nascimento, modificação e extinção, e ao fazer isso, eu vou perceber que houve um nascimento, aliás, perdão, ao bater o olho em um desses três fenômenos, eu vou perceber que na origem há um fato jurídico. Tá? E aqui eu quero só acrescentar mais uma coisa para vocês. Tá? Eu estou falando de fatos jurídicos e vocês vão ter que se familiarizar depois com todas essas nomenclaturas, tá? Vejam esse quadrinho que eu tenho aqui. Eu falo dos fatos jurídicos em sentido lato. F é de fatos, J de jurídico, S de sentido, L de lato. Fato jurídico em sentido lato. Nós estamos estudando, nós estamos aqui, ó, estudando o gênero. O fato jurídico em sentido lato. O que é ele? É o que nós estamos estudando. Tudo aquilo capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Depois dele, nós vamos estudar, ver que quando eu falo tudo aquilo, isso envolve acontecimentos naturais e ações humanas. Os acontecimentos naturais são os fatos jurídicos em sentido estrito. As ações humanas podem ser o ato-fato, e o ato jurídico em sentido lato. Esse ato jurídico em sentido lato ele vai se tripartir e vai ser o ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico e o ato ilícito. Ah, e aqui vai uma outra vantagem da aula gravada, tá? A vantagem é que você pode ir e voltar quantas vezes forem necessárias, tá? Então, por exemplo, nesse tanto de sigla que eu pus aqui, às vezes é importante para você anotar o nome certinho e ir voltar. Eu vou falar mais uma vez para facilitar para vocês, tá? Os fatos jurídicos em sentido lato, eles são o gênero, que vão se bipartir em acontecimentos naturais, que são chamados de fatos jurídicos em sentido estrito, tá? E esses fatos jurídicos em sentido estrito, depois, a gente vai estudar, não se preocupem. Eles vão se bipartir também em ordinários e extraordinários. Eita, X feio. Escrever torto assim. Em ordinários e extraordinários, tá? E nós vamos ter, depois deles, as ações humanas, que vão ser atos-fatos, atos jurídicos em sentido lato. Esses atos jurídicos em sentido lato vão ser atos jurídicos em sentido estrito, negócios jurídicos e atos ilícitos. Tá bom, minha gente? Bom, mas eu dizia para vocês que é importantíssimo a gente entender
os três fenômenos: nascimento, modificação e extinção de direito. Por quê? Porque quando eles acontecerem, eu tenho certeza de que houve um fato jurídico em sentido lato antes. Né? Então, meu exemplo, Rogério e João, eu percebo que nasceram obrigações recíprocas, direitos e obrigações recíprocas entre Rogério e João. Quando eu vou estudar por quê, é porque eles fizeram um contrato. Este contrato é um fato? É um fato do mundo dos fatos? Mais do que isso, é um fato que se juridicizou, é um fato do mundo do direito agora, é um fato jurídico. Sendo um fato jurídico, tá, é porque ele teve uma consequência. Que consequência foi essa? Ele criou direitos. Direitos nasceram. Percebem isso? Então eu olhei para aquela consequência e deduzi que antes houve a causa. Qual foi a causa? O fato jurídico. Tá? Então vamos estudar bem o que é o nascimento, o que é a modificação e o que é a extinção do direito. Tá certo? Mas antes, vão lá, tomem uma água, tá? Respirem, pensem sobre tudo que eu falei, tá? Para que a gente possa continuar. Bom, respiraram fundo, assentaram esses primeiros conceitos na cabeça de vocês. Então vamos agora falar sobre nascimento de direitos. Tá? Gente, vamos primeiro traçar alguns esclarecimentos terminológicos aqui. Tá? Bom, há uma diferença entre nascimento e aquisição, tá, de direito. Tá? Por quê? Porque o nascimento é do direito em si, tá? E a aquisição é o fenômeno que une o direito a um titular. Professor, não entendi nada. Estranho seria se você tivesse entendido numa frase tão curta como essa, né? Então fiquem tranquilos, eu vou explicar isso com calma. Olha só, o direito em si nasce. Tá? Vamos lá, uma concha, suponham que isso aqui seja uma concha e eu estou andando pela praia. Tá? E aí eu vou e me apodero daquela concha, eu pego aquela concha. Tá certo, gente? Eu pego lá a concha. Ao assim agir, né, pegar a concha, eu vou me enquadrar perfeitamente no que diz o artigo 1263 do Código Civil. O que é que esse artigo nos diz? Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Então, gente, é a coisa mais lúdica do mundo, né? Quem não vê numa praia, esse enorme litoral brasileiro, crianças pegando conchinhas para colecionar, para levar, para brincar, enfim. Né? Aquelas conchas já aberta, né? Sem um animalzinho dentro, né? Então, chega lá o sujeito, o Rogério, eu pego a concha e vou me assenhorear daquela concha. Tá? Gente, ao assim agir, automaticamente a lei incidiu e a lei fez nascer um direito. Olha só como é que você saca que aí tem um fato jurídico. Por quê? Porque quando eu peguei aquela concha, ela era o que nós chamamos de res nullius, coisa sem dono. Tá? Mas quando eu pego aquela concha, eu fiz nascer pela primeira vez sobre ela um direito. Que direito é esse? O direito de propriedade. Então, nasceu um direito. Significa que, então, de novo aquilo que eu falei. Quando você percebe que nasce um direito, é porque antes algo aconteceu. Qual foi a causa disso? A causa disso foi um fato jurídico. Que fato jurídico é esse? É o que nós chamamos de ocupação. Tá certo? Gente, isso aqui é batata. Nasceu o direito, modificou-se o direito, ou foi extinto o direito, significa que antes houve um fato jurídico. Batata, pode voltar um pouquinho que você vai encontrar um fato jurídico. E é por isso que a gente está ensinando essas coisas para vocês. Tá? Bom, mas eu estava aqui tratando da diferença entre nascimento e aquisição. Tá? Então vejam, eu falei para vocês que o nascimento é do direito em si. É o surgimento em si do direito. Não existia direito de propriedade, nasceu um direito de propriedade. Nascimento. O direito de propriedade em si nasceu. Agora, quando eu falo de aquisição, é quando eu me transformo em titular. Então, aquele único evento, aquela ocupação, ela trouxe, do ponto de vista lógico, dois fenômenos. Que fenômenos são esses?
o nascimento do direito em si com a simultânea aquisição desse direito pelo Rogério. Tá? Mas aí o Rogério, ele pegou aquela concha, né? Ele andou mais um pedaço e ele viu uma pessoa que estava fazendo artesanato, justamente com conchas. Aí aquela concha era tão bonita, mas tão bonita, que o Rogério falou assim, cara, eu não vou ficar com essa concha para mim. Olha que sujeito fazendo um artesanato tão bonito aqui na praia, né? Então eu vou dar essa concha para essa pessoa que está fazendo, esse artesão. Né? Então toma aqui essa concha, meu caro. O cara pegou a concha. Né? Bom, gente, vejam que o direito em si de propriedade não nasceu mais, ele já tinha nascido. Mas houve aqui, olha que interessante, houve uma transmissão desse direito. Ele não está nascendo mais, ele está sendo modificado. Esse direito ele foi transmitido para o artesão. E aí, ao ser transmitido para o artesão, ele não nasce mais, ele já nasceu cá atrás. O que houve agora foi uma nova aquisição. Então eu posso ter diversas aquisições ao longo da vida desse direito. Aquele direito de propriedade, ele nasceu com o Rogério pegando a concha na praia, né? Ele foi modificado com o Rogério entregando a concha para o artesão, mas aí vamos supor que o artesão errou a mão, quebrou a concha e jogou a concha de volta ao mar. Aquele direito de propriedade foi extinto. Então, ali do nascimento à extinção, eu tive todos esses fenômenos. Tá certo? E antecedendo cada uma dessas consequências, eu tive fatos jurídicos. Eu tive o primeiro fato jurídico, que foi a ocupação. Eu tive o segundo fato jurídico, que foi a doação. E eu tive o terceiro fato jurídico, que foi o abandono da concha, como se ela foi jogada de volta ao mar. Entenderam isso? E ao longo da vida desse direito, ele só nasceu uma vez, ele foi modificado uma vez, ele foi extinto uma vez, só. Mas ao longo da existência desse direito, eu tive duas aquisições. A aquisição pelo Rogério e a aquisição pelo artesão. Entendem isso? Então, gente, o nascimento é do direito em si. A aquisição é quando esse direito ele é conferido a um titular. Tá certo? Prestem atenção. Se não entenderam isso, vão e voltem. Mas volto a dizer, o nascimento do direito é quando a propriedade nasce. E é uma propriedade só. Ela vai sendo modificada até ser extinta. Se um dia ela for extinta, que ela pode ser perpétua também. Mas dessa concha, a história dela foi breve. A propriedade sobre essa concha, a história foi breve. Eu peguei na praia, doei para o artesão quebrou e jogou de volta na praia. Pronto. Então ela nasceu, se modificou e foi extinta. O direito de propriedade em si. Tá? Mas, quantas aquisições houve? Duas. A aquisição pelo Rogério e a aquisição pelo artesão. Então, professor, o que é que você quis dizer para a gente? A aquisição é quando um sujeito se transforma em titular do direito. Isso é aquisição. Nascimento é quando o direito em si surge, e ele surge uma vez só. Tá certo? Ele pode ser extinto e depois pode nascer um outro direito de propriedade sobre aquele bem. Tá? Entenderam isso? Certo? Então é o que acontece com as coisas abandonadas. Você joga no lixão. Então vamos lá. Eu comprei uma blusa. Tá? Vamos supor que eu seja um consumista compulsivo. Né? Comprei uma blusa que ficou apertada em mim. E além de ser um consumista compulsivo, vamos dizer que eu seja um sujeito extremamente egoísta. Tá? Então ao invés de doar a blusa, eu joguei fora. Joguei no lixo. Tá? Foi lá pro lixão. Mas pelo menos eu tive a consciência ecológica de jogar no lixo seco. Né? E aí, quando aquele lixo foi separado, né? Alguém pegou aquela blusa, viu a blusa até com a etiqueta. Nossa, essa blusa está nova. Né? Vou ficar com ela para mim. Pode? Pode. Pode. Por quê? Porque aquele direito de propriedade sobre a blusa, ele teve uma existência mais breve ainda. Né? Nasceu a propriedade sobre aquela blusa quando ela foi fabricada. E ela foi sendo vendida da fábrica para o comerciante, do comerciante para o Rogério. Tá? Então vejam que aí houve 3 aquisições. A aquisição pela fábrica, quando nasceu o direito de propriedade sobre a blusa. A aquisição pelo comerciante, quando ele comprou da fábrica. E a aquisição do Rogério, quando ele comprou do comerciante.
Mas aí o Rogério chegou em casa, provou, não gostou, jogou fora. Quando o Rogério joga fora, o direito de propriedade é extinto. É um abandono aquilo. Acabou. Tá certo? Mas, quando o sujeito lá no lixão, ele pega aquela blusa e fala assim, eu quero para mim, o nome de um objeto que foi licitamente abandonado e licitamente ocupado, houve uma ocupação pelo sujeito que encontrou a blusa. Então, vejam só, quando o Rogério joga fora, há uma extinção do direito de propriedade. Então, aquele direito de propriedade morreu, acabou. Tá? Mas quando chega lá e o sujeito que está separando o lixo, ele fala assim, nossa, vou ficar com essa blusa para mim, ele está adquirindo propriedade sobre o que nós chamamos de res derelicta. O que é uma res derelicta? É uma coisa abandonada. Você pode virar dono de uma coisa abandonada? Pode. Você pode virar dono de uma coisa abandonada. Licitamente, é o mesmo artigo. É esse mesmo artigo. 1263. Quem se assenhorear de coisa sem dono, porque aquela blusa já não tem mais dono. Não existe mais direito de propriedade sobre ela. Tá? Para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Tá? Então há aqui o nascimento de um novo direito de propriedade. Tá? Não é o mesmo direito de propriedade que foi transmitido. Aquele direito de propriedade ele foi extinto. Tá? Então, mas não é normal você ter direitos sobre o mesmo objeto nascendo e sendo extintos. O mais normal é que você tenha esses direitos sendo transmitidos. Vejam que seria diferente, gente. Olha só, se eu pego aquela... Deixa eu mudar um pouquinho o exemplo para vocês entenderem. Se eu pego aquela blusa e ao invés de jogar fora, porque aí eu extingui o direito de propriedade, ao invés de jogar fora, eu chamo o porteiro e falo assim, ô, meu amigo, eu estou vendo que você é um pouco mais franzino do que eu, essa blusa ficou apertada em mim, mas eu acho que vai ficar boa em você. Você aceita? Aí o porteiro diz, aceito. Tá? Obrigado. Tá? Dou de presente para ele. Tá certo? Ou faço isso, sei lá, com meu primo, ou com meu amigo, faço isso com alguma pessoa conhecida. Tá? Aí, gente, olha que interessante. Quando eu fiz isso, a pessoa ela aceitou, houve uma transmissão da propriedade, mas a propriedade continua sendo, o direito em si continua sendo aquele que nasceu lá na fábrica, que foi transmitido a primeira vez para o comerciante, transmitido a segunda vez para o Rogério, transmitido a terceira vez para o amigo do Rogério. Mas é o mesmo direito de propriedade, não houve extinção. No outro exemplo, que eu joguei a blusa fora, tá? Houve extinção. Tá certo? Mas, por hora, para agora, vocês vão entender o seguinte, que quando eu percebo que houve qualquer nascimento, modificação ou extinção do direito, é porque isso foi antecedido por um fato jurídico. Tá bom, gente? Beleza, Rogério, então eu entendi o que é nascimento e entendi o que é aquisição. Aquisição é quando alguém vira titular desse direito. Sim, mas a aquisição ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser uma aquisição originária e ela pode ser uma aquisição derivada. Tá? O que é a aquisição originária? É quando você adquire por si. É quando ninguém te transmite, você adquire por si. Então vamos ver nestes exemplos todos que eu dei, quais foram os casos de aquisição originária. Teve, no exemplo da praia, quando eu peguei a concha, teve a fábrica. Quando a fábrica ela fez a blusa, né, tudo isso é aquisição originária. Né? E teve também, lá naquele rapaz que estava separando o lixo e que achou a res derelicta, aquela blusa da qual eu me desfiz. Também é uma aquisição originária. O que há de comum entre todas essas aquisições? Todas essas pessoas adquiriram sem que ninguém transmitisse direito a elas. Elas adquiriram por força própria. Tá? Então elas adquiriram por força própria. Isso é uma aquisição o quê? É uma aquisição originária. Agora, vamos para os outros exemplos. E quando o Rogério entrega a concha para o artesão? Quando a fábrica vende a blusa para o lojista, quando o lojista vende a blusa para o Rogério, quando o Rogério doa a blusa para o amigo. Né? O que isto representa? Isto representa uma aquisição derivada. E por que uma aquisição derivada? Porque o objeto foi transmitido. Os sujeitos não adquiriram por força própria, eles adquiriram de alguém. E qual é a importância disso?
é que nas aquisições originárias você costuma pegar o objeto, aspas, zerado, sem nenhuma vicissitude prévia. Tá? Mas quando você adquire o objeto derivadamente, você adquire com todas as restrições que ele já tem. Pode ser que ele não tenha nenhuma restrição. Você adquiriu derivadamente e ele veio também sem nenhuma restrição. Vamos dar um exemplo. Eu compro um apartamento, tá certo? Ao comprar um apartamento, eu posso comprar esse apartamento sem hipoteca, sem nada, tá? Limpinho. Tá? Eu comprei um apartamento. Essa aquisição foi uma aquisição derivada e o objeto veio zerado também. Tá? Mas eu posso comprar um apartamento que tenha dívidas condominiais. Essas dívidas condominiais elas vão ser cobradas de mim. Tá? E eu não posso falar assim, mas eu comprei e não sabia. Não, eu comprei o apartamento com dívidas condominiais, eu que dei o mole de não ter pedido uma certidão negativa do condomínio. O condomínio vai poder cobrar essas dívidas de mim. E se eu não pagar essas dívidas condominiais, ele vai poder leiloar, vai poder tomar na justiça meu apartamento para leiloar esse apartamento, para que essas dívidas condominiais sejam quitadas. Então veja, essa aqui foi uma aquisição derivada. Tá certo, gente? Agora, vamos pensar aqui num exemplo de uma hipoteca. Tá? Um objeto hipotecado pode ser vendido? Muitos acham que não, mas a nossa lei diz que pode. Só que quem é o louco que vai querer comprar um apartamento hipotecado? Né? No mundo real, só para vocês entenderem o que é hipoteca. A hipoteca ela é uma garantia. Eu pego um financiamento e eu dou em garantia um objeto. Se eu der em garantia um objeto imóvel, o nome dessa garantia é hipoteca. Tá? Então, esse objeto imóvel ele fica vinculado ao pagamento da dívida. Se a dívida não for paga, o credor ele pega esse objeto e ele vende judicialmente esse objeto para se pagar. O resumo do resumo, o suprassumo do resumo é esse. Tá? Mas vamos lá. Eu posso comprar um objeto hipotecado? Posso. No mundo real, normalmente não se compra. No mundo real, eu chego pro cara, o cara fala assim, Rogério, eu estou te vendendo esse meu apartamento, o preço de mercado dele é 1 milhão. Mas eu quero dizer para você que ele está hipotecado, e essa hipoteca está vinculada ao pagamento de uma dívida ainda de 500 mil. Aí o que é que eu faço pro cara? Eu chego pro cara e falo assim, então beleza, vamos fazer assim, eu te dou uma entrada de 500 mil quitando a tua dívida. Tá? Aí eu limpo a hipoteca. E depois que tiver limpo da hipoteca, eu te dou os outros 500 e a gente lavra a escritura em meu nome. No mundo real funciona assim. Normalmente é assim. Mas eu podia fazer diferente? Eu podia chegar pro cara e falar assim, toma aqui 1 milhão e pronto. Podia. E rezar para que desse 1 milhão ele mesmo pegue o dinheiro e pague o credor dele? Podia. Então eu posso comprar um objeto hipotecado? Posso comprar um objeto hipotecado. Tá certo, gente? Essa aquisição foi uma aquisição derivada. Eu comprei o objeto do jeito que ele estava. Por isso que eu tive que ter, no primeiro exemplo aqui da compra desse apartamento hipotecado, por isso que eu tive que ter o cuidado de primeiro quitar a hipoteca para depois pegar ele liberado. Mas eu podia ser um louco, como no segundo exemplo, de comprar ele hipotecado e deixar ele hipotecado. E se a dívida não for paga, eu vou perder o apartamento. Percebe? Mas isso acontece porque a aquisição ela é derivada. Agora, deixa eu mudar um pouquinho o exemplo. Existe uma forma de aquisição de bens que é a chamada uso capião. Tá certo, gente? A uso capião, ela é a aquisição da propriedade decorrente do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini pelo prazo definido em lei. Beleza. Então o sujeito está exercendo posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini. Tá lá. Ao fazer isso, ele se transforma em proprietário. Essa aquisição, ela é originária. Cuidado, viu? O texto do Caio Mário, salvo engano, o texto do Caio Mário que eu coloco como primeiro texto de leitura para vocês, salvo engano, ele diz que essa é uma aquisição derivada. Não é. A grande parte da doutrina, eu diria que a maioria esmagadora da doutrina, diz que a uso capião é uma aquisição originária e eu me filio a esta corrente doutrinária. Eu entendo que a uso capião é uma aquisição originária. Então, qual é a importância disso? Porque se eu
tem lá uma fazenda abandonada. Essa fazenda ela está vinculada ao pagamento de um financiamento bancário. Tá? O fazendeiro chegou, pegou um empréstimo no Banco do Brasil e ele deu em garantia para esse empréstimo uma fazenda lá no Pará. Tá? Beleza, esse fazendeiro morreu, tá? O Banco do Brasil não foi atrás da dívida, sei lá, bobeou, tá? Não prestou atenção na cobrança adequada dessa dívida, tá? E aí o objeto ficou abandonado lá no Pará, porque esse fazendeiro morreu, e um sujeito que estava lá viu que não tinha ninguém ocupando a fazenda há uns 3 anos, entrou na fazenda. Ficou lá por 15 anos, tá certo? Bom, aí ele ficou lá e ele transformou aquela fazenda numa fazenda produtiva, etc e tal. E aí ele moveu uma ação de uso capião e se transformou em novo proprietário dessa fazenda. Pergunto, essa fazenda não estava hipotecada, não estava vinculada ao pagamento da dívida? Uma dívida que, vamos supor que foi uma dívida muito longa, uma dívida que tinha prazo de 20 anos para ser quitada. Né? Aí o sujeito ele foi e fez uso capião. E a dívida não foi paga. Né? 20 anos depois o banco acorda e fala assim, caramba, tinha aquela fazenda que foi dada em garantia, vamos cobrar. Vamos entrar na justiça. Né? E aí ele vai lá e fala assim, eu vou penhorar essa fazenda. Pode? Não. Por que não? Porque o sujeito que fez uso capião, ele adquiriu originariamente a fazenda. Significa que ele adquiriu a fazenda sem nenhum vínculo, sem nenhum traço de ligação com o passado. Ele pegou a fazenda livre e desembaraçada, porque a fazenda não lhe foi transmitida. Olha que legal, gente. Se ele tivesse comprado aquela fazenda, ela viria junto com a hipoteca. Porque ninguém pode transferir ou adquirir mais do que lhe é passado. Mas como foi adquirido originariamente, ninguém transmitiu uma fazenda hipotecada para ele. Ele usucapiou uma terra. E se tinha hipoteca ou não sobre essa terra, não interessa a ele. Entenderam isso? Aí você fala assim, pô, mas é injusto para um banco. Não, o banco como credor hipotecário, ele também tinha que ficar vigiando a fazenda para ver se a garantia dele estava sendo conservada. Beleza? Então os dois erraram. O banco e os herdeiros daquele fazendeiro que morreu, todos erraram. O cara que fez uso capião, ele está na dele lá fazendo uso capião. Tá certo, gente? Beleza? Isso é uma aquisição originária. Então, volto a dizer, esta aquisição originária, ela coincide com o nascimento de um novo direito. Aquela sequência de transferências de propriedade sobre a fazenda acabou, foi extinto aquele direito originário de propriedade que tinha sobre a fazenda, nascendo um novo direito de propriedade desvinculado do passado. Tá certo? Então nasceu, onde acabou aquela, nasceu uma nova, mas nasceu um novo direito. Ao nascer esse novo direito, ele coincidiu com a aquisição dessa propriedade pelo uso capiente. Tá? Então, olha que legal. Houve nascimento de direito? Houve. Houve aquisição de direito? Houve. Mas essa aquisição foi originária ou derivada? Foi originária. A aquisição originária, normalmente, ela coincide com algum nascimento. Né? Porque você adquiriu pela primeira vez, por isso ela é originária, e quando você adquiriu pela primeira vez foi porque você adquiriu no momento em que o direito nasceu. Então a aquisição originária normalmente coincide com a aquisição do direito. Tá bom, minha gente? Então, esclarecimentos terminológicos. Diferença entre nascimento, que é sempre originário, e a aquisição, que pode ser originária coincidindo com o nascimento ou derivada, hipótese na qual será translatícia na transmissão integral do direito. Então, a translatícia é a mais comum. Eu tenho o carro, eu vendo o carro. Essa é uma aquisição derivada, translatícia. Era a propriedade de um, foi transmitida a propriedade para outro. Tá? Então, o mesmo direito foi transmitido. Agora, ela pode ser constitutiva. É derivada constitutiva quando, a partir de um direito maior, eu derivadamente constituo um direito menor. Exemplo disso, usufruto. Eu sou proprietário, mas eu quero dar um apartamento em usufruto para minha tia. Tá? Então, a aquisição é originária, ela adquiriu aquilo por força própria ou alguém transmitiu para ela? Eu transmiti. Mas eu transmiti o usufruto que eu tinha? Não, eu era proprietário. Da minha propriedade eu criei um direito menor e passei para ela, mas isso também é considerado uma aquisição derivada.
uma aquisição derivada constitutiva, porque não foi o mesmo direito que foi transmitido, foi um direito menor que foi transmitido. Ok, gente? Então, para a nossa primeira aula, eu acho que está suficiente. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar os outros fenômenos que são a transmissão e a extinção de direitos. Até lá!